Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 23 de maio de 2026, horário 6 horas da manhã, 22 minutos. Mas estamos desde as 3 horas da manhã no procedimento de confisco. Vamos confiscar todo o capital e as fortunas estabelecidas com deputados federais, senadores, partidos políticos. Alcolumbre te prepara, Hugo Mota te prepara. Todo o capital não justificado, porque o Luiz Inácio Lula da Silva, essa falsa identidade, espião chinês, ele também tem todo o patrimônio, todo o capital dele, da sócia Janja, dos filhos, dos irmãos, tudo confiscado por crime lesa pátria do sistema financeiro brasileiro. O default é de 4 trilhões. O sistema financeiro de bancos brasileiros, de todo o capital circulante em toda a República Federativa do Brasil, é de 4 trilhões. Então, o que tem que ser confiscado e estabelecido em 39 ministérios é fechar todo o gasto. Todo o gasto. Não tem gasto. E para que não haja gasto, tem que demitir sumariamente, por justa causa, todos os funcionários dos 39 ministérios. E ainda não vai ter a sanção fiscal contra este ladrão filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como também todo o poder judiciário. O judiciário foi inflado por um cargo que não existe, desembargador federal, feito pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, pelo Fachin. Então todo o espólio das lides, que foi tudo desviado para o Banco Master, o Banco Master levou todo o dinheiro para fora. O Vorcado quis oferecer 60 bilhões, quando o déficit seria 40, não, ele ofereceu 60. Mas chega a quinquilhão de bilhões, de milhões. Tudo isto foi elaborado por esta organização que se estabeleceu na Suíça, no BID, em Basileia. Esse filho da puta do Joaquim Kartner, um mexicano de 2 metros de altura, gordo que nem um filho da puta, viciado em pico, que administrou todos os cartéis do narcotráfico global, todos, Índia, todos, e se mandou, foi embora. Fundou um monte de fintechs pelo mundo e está a administrar bancos de extorsão. Nós vamos atrás desse gordo filho da puta. Entenderam? E vamos pegar esse gordo filho da puta
e querem matar toda a realeza, querem matar todos os príncipes, querem matar todos os executivos em 196 países, porque todo mundo sabe que eles podem falar, então eles vão matar todos os presidentes. Macron, tu tá jurado de morte. Você alemão filha da puta. Vocês europeus, africanos, todo mundo da América do Sul, eles vão matar todos vocês. Porque eles visam o dinheiro e não vão querer que vocês peguem eles. Meu Pix de sobrevivência, 21 997420789. Hoje, 23 de maio. Bom dia 23 de maio de 2026. A Polícia Federal acaba de ser acionada para prender o passaporte do senador Flávio Bolsonaro, para ele não se encontrar com Trump neste momento. Hoje, dia 23 de maio de 2026, horário 6 horas 47 minutos. Quem está falando? O senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz, corregedor, árbitro internacional, na captura deste filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o seu primeiro e segundo escalão, 39 ministérios, 27 redutos de cortes da ORCRIM, Justiça do Supremo Tribunal Federal, tudo inflado, cargos de desembargadores federais, tudo arquitetado em diferentes regiões, primeira, segunda, terceira, quarta região, tudo elaborado por esta trama deste judiciário, que ficou estabelecido a partir de Fernando Henrique Cardoso, quando ele vendeu, que ele faliu o Brasil 5 vezes, ele vendeu todos esses ativos precatórios que foram perdoados ao Tesouro Federal do Brasil, ou seja, o mundo disse, você não deve nada, não é necessário emitir nenhum tipo de valor de dívida, e ele emitiu os valores de dívida e colocaram para serem transacionados no governo que foi a seguir pelo Lula. O Lula assumiu, o Collor assumiu, todos assumiram esses precatórios e venderam, securitizaram, criaram um sistema operacional do maior default da história da Europa, da África, a securitização através do BID, banco na Suíça, em Basileia, 56 bancos centrais a roubar o sistema financeiro global, em Basileia, Suíça. É um estado da Suíça, onde eles têm uma constituição que eles só respeitam essa constituição. Eles têm juízes, eles têm exército, tudo de Basileia. Eles não respondem às constituições dos seus países, 56 bancos centrais, tudo já visto. Então nós vamos confiscar todo o dinheiro de vocês, vamos confiscar todo o dinheiro de todos os que estão envolvidos nesta trama global. Entenderam? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. E você, Alexandre de Moraes, você, Dino, você, todos dessa Orcrim Foro de São Paulo, que fazem tudo o que essa falsa identidade, esse comitê chinês, esse espião chinês, que está com uma máscara todo operado, esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos pegar você, seu cramunhão, filho da puta, e vamos tirar todo o dinheiro de você. O dinheiro não está aqui. O dinheiro está lá, em Pequim, na China, na ilha de Hong Kong. São todos ladrões filhos da puta. Mas vamos pegar todos os partidos políticos daqui, todos vocês, presidentes de partido,
todos vocês, deputados federais, senadores que enriqueceram à custa do povo brasileiro e vão devolver todo o dinheiro. E vocês, bancos estaduais e 227 bancos do narcotráfico da Europa, dos planos Marshall, todos vistos. Meu Pix de sobrevivência, 21997420789. E devolve o passaporte do senador, porque o Trump vem aqui te pegar, seu filho da puta. O Trump pessoalmente vai te prender. Muito bom dia, hoje 23 de maio de 2026, horário 9 horas da manhã, 22 minutos. Já está em curso todo o arresto financeiro de todos os bancos de CNPJs, emissoras de televisão, bancos, fintechs, também, como se chama, todo o funcionamento com dinheiro que tenha recebido depósito em suas contas do narcotráfico global, não somente do Brasil, como também do estrangeiro. Então, tudo será arrestado. Então, começaram os bancos das igrejas, a Igreja Universal, ela está totalmente impedida e o seu capital totalmente confiscado. Ela faliu. A emissora de televisão Rede Globo, ela faliu. Todo o capital é confiscado, arrestado. Não tem contabilidade financeira para as concessionárias. Todos os pagamentos de empresas que trabalham com a emissora, ou seja, cada ator, cada atriz, cada grupo de telenovela ou de reportagem, tudo confiscado. A partir de hoje, dia 23 de maio de 2026. Então, tudo está confiscado. A mando de quem? A mando do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O senhor Dino e o senhor Zanin e o senhor Gilmar Mendes e também o presidente, o Fachin, que ganha 50 milhões de dólares pago pelo comitê chinês. Aí você dirá, 50 milhões de dólares, doutor? Sim, 50 milhões de dólares por mês. Ele recebe em ações de empresas da China, do comitê chinês. Ele fez um ajuste com a China, que tudo o que a China determinar para aquisição de minérios, terras, plantios, agropecuária, portos, aeroportos, tudo eles têm direito. E a verbação é feita pelo Supremo Tribunal Federal. E quem não gostar, sinto muito. Mas o Supremo é o único que pode prender o Supremo. Ou seja, só os ministros podem prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim eles estabeleceram. Só que estão enganados. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, que já determinou a prisão deles. Como eles não deram bola, acreditaram que nada ia acontecer, nós estamos aqui com o Comando Sur, com 235 países do Tribunal Penal Internacional, a captura, a extração desse filho da puta que estava na televisão a fazer um reality show, que ele apareceu com os olhos verdes, com a máscara, com a veia aqui, que não engana ninguém. Esse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então hoje, eu, Oscar Aníbal Chapano, árbitro corregedor, estou determinando a extração desse filho da puta
pela Força Delta. Bota ele no avião e leva ele para lá. Ele, o Alckmin, pega todos esses filhos da puta e quero ver todo mundo trabalhando, desfazendo a merda que fizeram. Entenderam? Fui claro? Porque não vai sobrar ninguém vivo. Meu Pix, 21997420789. Nos ajudem, selva! Muito bom dia. Hoje, 23 de maio de 2026. Horário, 12h57. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos árbitro na guerra atômica nuclear para estabelecer o confisco mundial através da OFAC, artigo 301, em todo o planeta. Então, Europa, África, Oriente, Ásia, todos têm que se alinhar às composições do novo posicionamento global de moeda com lastro ouro. Não permitimos e nem vamos fazer concessões. A China, conjuntamente com o Fundo Soberano dos Emirados Árabes e também o componente dos Estados Unidos, estão fazendo o serviço de identificar os grandes conglomerados financeiros de roubo qualificado. Também os bancos de igrejas evangélicas, de também representantes de mesquitas, de todo o sistema global financeiro a financiar o terrorismo. Estamos já posicionados em todo o planeta. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia. Isto foi ajuizado à solicitação da China, quando ele pediu que o Supremo Tribunal Mundial reivindicasse os seus papéis derivativos a que fossem cobrados dos Estados Unidos. E assim o fizemos. E ele não gostou do resultado, criou uma guerra atômica nuclear. Não vamos permitir. Nós representamos 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Temos jurisdição estabelecida em todo o planeta. Não somos impedidos de nenhum tipo de tarefa. E estamos representando todas as forças armadas do planeta. Então, o cargo juiz corregedor arbitral internacional, quem ocupa o cargo único, vitalício, é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Espero estar exercendo o melhor que eu posso. Então não vai ser ninguém e nenhum procedimento a querer não permitir a divulgação pelas fintechs, pela internet, ao qual o representante do cargo exerce para a comunicação dos generais em campo e todas as forças armadas do planeta. Então, nós declaramos guerra atômica nuclear contra todos vocês que se escondem e querem evitar a internet. E já estamos procedendo aqui no Brasil. Então você, falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, saiba, você será capturado e extraído. Meu Pix 2199-7420789. Vamos já
capturar você, falsa identidade, espião chinês. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Vocês sabem que Renan Calheiros fez uma denúncia muito pesada no início da semana, né? E vocês vão entender por que o Cassandra está aqui no título, que está no título, está aqui no texto. Na mitologia grega, os deuses castigaram Cassandra, fazendo com que ninguém acreditasse em suas profecias, embora fossem retrato do que realmente aconteceria. Ela ficou símbolo da profecia acertada, mas trágica, e por isso não acreditam. Eu vi muita gente dizer, acreditar no Renan Calheiros, onde é que se viu? Né? Só que a profecia dele é séria, é pesada. É realmente uma Cassandra. Né? Cassandra é um símbolo na mitologia grega. O senador Renan Calheiros acaba de profetizar que a crise do Master está escalando e vai escalar cada vez mais. A crise do Master está escalando e vai escalar cada vez mais. Está escalando por quê? Porque ele estava entregando o Hugo Motta. Que o Hugo Motta conseguiu aprovar uma emenda, né, para beneficiar o Master. E a cunhada dele automaticamente recebeu um empréstimo que nunca foi cobrado de 140 milhões do Master, né? Já está no topo do judiciário e agora anunciada por esse Renan Cassandra no topo da Câmara, num caso que parece conduzir ao topo do Executivo. Quem é o topo do Executivo? Luiz Inácio. Renan Cassandra denunciou que o deputado Hugo Motta enxertou um projeto de lei de crédito, numa lei de crédito de carbono, em favor ao Master, fazendo com que os fundos de previdência aportassem um percentual no Master. O chamado jabuti. O jabuti não sobe em árvore, se ele está no galho é porque alguém botou lá. Aí botou lá um jabuti, num projeto que não tinha nada a ver, de créditos de carbono. E lá dizendo que os fundos de previdência tinham que aportar um percentual no Master, né? Aplicar. Tinham que aportar um percentual no Master, aplicar. O projeto, diferente da emenda não aprovada do senador Nogueira, senador Ciro Nogueira. Outro dia eu chamei Ciro Nogueira de Ciro Gomes, né? Me desculpem. O Ciro Nogueira pôs lá, foi uma tentativa, só que o projeto não foi aprovado. Mas Ciro Nogueira recebeu favores do Worcar, né? O projeto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e foi sancionado. Ao mesmo tempo, sancionado significa assinado pelo presidente da República. Virou lei e é publicado no Diário Oficial, entra em vigor. Ao mesmo tempo, segundo conta Renan, a cunhada de Hugo Motta recebeu um empréstimo de 140 milhões do Master que não precisou pagar. Isso é mais que os 129 milhões, né? Nota de Motta diz que é para créditos de carbono e que não responde por empréstimo tomado por outra pessoa, a cunhada. Ele diz, não tem nada a ver com isso, eu fiz um projeto de crédito de carbono. Minha cunhada, não sei, 140 milhões é minha cunhada, não posso explicar. No vídeo em que denuncia o negócio, Renan Cassandra parece pausar as sílabas ao pronunciar a palavra sancionado. Aí eu fiquei curioso, porque fui saber em que data a lei foi assinada
pelo presidente da República. Lula sancionou a lei que beneficia o Master com a emenda de Hugo Motta em 11 de dezembro de 2024, 7 dias depois de ter recebido de modo oculto, sem estar na agenda, Daniel Vorcaro, no Palácio do Planalto, numa reunião de 1h30. Vorcaro foi ao Palácio, levado pelo ex-ministro da Fazenda do PT, Guido Mantega. Lula chamou para a reunião o já indicado presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Também na reunião, personagens do Credit Sexta da Bahia, o ex-governador e ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o CEO do Master, Augusto Lima, que hoje está preso. Esse Credit Sexta na Bahia foi que deu o impulso para o Master crescer. E estava lá como CEO, posto pelo Vorcaro, o Augusto Lima e o Rui Costa lá no governo, né? E imagina, chamou o Galípolo por quê? Não, será que era para saber se isso era possível? Aportar das instituições de previdência dos estados e dos municípios dinheiro para o Master? Se non è vero, pelo menos é bene trovato, né? É possível. Vorcaro argumentou a Lula que era um perseguido pelos grandes bancos, pedindo apoio contra a concentração do sistema bancário. Consultou se poderia vender o Master para o BTG. O Esteves tinha proposto R$1 para assumir todo o rolo do Master. Lula aconselhou que não fizesse isso. Depois veio um banco estatal e a desgraça do BRB de Brasília. Vorcaro saiu satisfeito dessa reunião, tanto que ele contou à namorada que a reunião fora ótima. 7 dias depois, então, Lula sancionava a lei com a emenda de Hugo Motta e os fundos de previdência de estados e municípios eram predados em aplicações no Master. Está tudo enrolado aí, gente fugindo. As relações com o Master, nos 3 poderes, têm cheiro de concussão. Me chamou a atenção disso um jurista. Concussão é quando alguém, em razão do cargo, tem vantagem direta ou indireta para si ou para outrem. E no Código Penal, está no artigo 316, dá pena de até 12 anos. Ontem, no Senado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, lembrou a todos nós que o que chama atenção em tudo isso, na hora da discussão com Renan Calheiros, lá na Comissão de Constituição e Justiça, está escrito aqui ontem, né, mas foi na terça-feira, né, que chama atenção é o que Vorcaro fez com o dinheiro. Galípolo está querendo dizer o quê? O dinheiro ele comprou muita gente, né? O Renan Cassandra, só para repetir, vaticina que a crise do Master vai escalar cada vez mais. De Salamanca, Espanha, Alexandre Garcia.
App Store. Brutal denuncia en Venezuela. Presunta red de tráfico de menores durante el régimen chavista. Esto es realmente cada día peor. No se puede creer. O sea, el periodista Norbert Marín, como escuchamos acá, o como leer, denunció la existencia de una presunta red de tráfico de menores en Venezuela que, según testimonio y expediente recopilado durante años, involucraría a jueces, fiscales y figuras vinculadas al chavismo. Miren, viniendo de Chávez y estos criminales de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez, nos podemos esperar cualquier cosa. La investigación dice que expone acusaciones sobre separaciones irregulares de niños, manipulación de documentos y posibles traslados de menores fuera del país bajo estructuras de corrupción y protección política. Bueno, lo que faltaba. Este tipo se tiene que pudrir en la cárcel y pagar, y estos dos enfermos también, pronto. Esto es el chavismo, esto es la izquierda del siglo XXI en nuestra región. Son unos degenerados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teria acionado o empresário Joesley Batista para tentar barrar um possível encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi divulgada pelo jornalista Cláudio Dantas, que afirmou ainda que o Itamaraty também teria sido mobilizado para agir nos bastidores contra a agenda. O possível encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump acontece em meio à aproximação da direita brasileira com lideranças conservadoras internacionais, principalmente nos Estados Unidos. A tentativa de barrar Flávio Bolsonaro por meios jurídicos aqui no Brasil, que seria a retirada do passaporte de Flávio Bolsonaro numa possível visita a Donald Trump, ou impedindo ele de sair do Brasil. A esquerda ela trabalha com as duas frentes, a frente de tentar censurar e bloquear lá nos Estados Unidos, com Joesley Batista intermediando, e tem a outra frente, Thiago, que é tentando aí nos mecanismos jurídicos, né, que seria talvez o caminho mais provável, né, que seria ali por meio da Suprema Corte desse país, né, e parece que já tem até processo rolando, parece que Lindenberg Farias entrou aí com processo contra Flávio Bolsonaro para tentar barrar e tirar o passaporte dele. Petistas acionam a Polícia Federal para impedir Flávio Bolsonaro de visitar Trump, a convite da Casa Branca. Deputados do PT, liderados por Lindenberg Farias, acionam a Polícia Federal e o STF em uma tentativa de impedir o senador Flávio Bolsonaro de viajar aos Estados Unidos. O parlamentar viaja a convite oficial da Casa Branca para uma reunião com o presidente Donald Trump. Olha essa imagem de satélite, rapaz. Isso é o que se vê do espaço na costa da Argentina e do Peru durante a noite. Uma frota de 500 navios chineses saqueando os mares enquanto você dorme. Neste ano de 2026, a pesca de lula bateu recordes históricos, e isso atraiu uma armada que opera igual a cupim, arrasando tudo o que encontra pela frente. Mas segura essa informação, meu amigo. Eles desligam o GPS, cruzam a fronteira invisível do país, pescam o que querem e quando ligam o rastreador de volta, já estão do outro lado como se nada tivesse acontecido. Só que o truque mais sujo é outro. A China compra empresas pesqueiras locais, coloca a bandeira argentina nos navios e limpa o oceano de forma legalizada. Os nativos já apelidaram esses navios de argentinos. Enquanto eles lucram horrores, a América do Sul perde bilhões de dólares por ano com esse apagão de fiscalização. O mar deveria ser de todos, mas o saque está concentrado na mão de pouquíssimos. Agora para de perder tempo com vídeos fúteis y me siga para aprender algo nuevo todos los días. Al parecer, Maduro está dispuesto a hablar de todo en lo que colaboró con el Partido Demócrata, estando dispuesto a reunirse con la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, para mostrar cómo, según se afirma, las máquinas y el software de votación venezolano habrían sido utilizados para manipular las elecciones estadounidenses en beneficio del Partido Demócrata. De acuerdo a la información, Maduro estaría dispuesto a testificar contra todos los involucrados que tuvieron que ver con la manipulación de las elecciones presidenciales del 2020. Ok, perfecto. Maduro va a hablar y va a delatar a todos los del Partido Demócrata, que ya se sabe hasta dónde son capaces de llegar con tal de no salir del poder y de sus puestos políticos, de no dejar la silla. Y la pregunta es, ¿y luego qué va a pasar? Porque hasta ahora no hemos visto ningún arresto y los demócratas siguen haciendo de las suyas y han hecho muchísimas cosas.
Fraude, robarse las elecciones del 2020. Han robado hasta más no poder en todos los departamentos federales y no federales. Están involucrados en muchísimas cosas con Irán, Venezuela, Cuba. Están involucrados en millones de desapariciones de niños que entraron por la frontera. Han recibido dinero del narcotráfico. Quieren la destrucción de este país. Prefieren el beneficio de otros países y no de este país. De este país solo necesitan su puesto político y el dinero. No pasa nada con ninguno de ellos. Las leyes para los demócratas existen a favor de ellos, porque ellos son quienes las ponen y las Essa prisão foi feita em colaboração com a Polícia Militar da cidade de Porto Belo. A gente sabe já que esses dois, eles faziam parte aí, segundo as investigações da Polícia Civil, de um esquema criminoso, de dois grupos, duas organizações criminosas que funcionavam com agiotagem, lavagem de dinheiro e extorsão. E esse esquema teria movimentado cerca de 24 milhões de reais. Ao todo, 20 investigados foram presos em diferentes estados do Brasil durante essa operação que foi chamada de Covil do Mamon. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, as investigações apontam que os suspeitos integravam essas organizações e eles começavam ali com empréstimos, dando empréstimos com juros abusivos e cobranças violentas. Os grupos também são investigados por homicídio tentado, consumado, tortura, sequestro e até mesmo pelo crime de cárcere privado com essas vítimas. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, que é o Bruno Fraga, que atendeu a nossas perguntas, a operação teve como alvo principais núcleos da organização criminosa, porque essa organização criminosa tinha a parte administrativa, financeira, mas tinha também essa parte que era a da cobrança. E por isso, talvez, o envolvimento desses policiais militares aí e esses casos de violência. Todo domingo à noite, o Fantástico está fazendo matéria atrás de matéria mostrando a China como o futuro do mundo. Eu moro aqui na China e vou te contar o que está por trás de tudo isso. Então vamos lá. Em 2019, o dono da Globo se reuniu pessoalmente com o presidente do conglomerado de mídia estatal chinês e assinaram um acordo de cooperação. A partir daí, a Globo começou a exibir conteúdo produzido diretamente pela TV estatal chinesa. E um dos primeiros exemplos foi a propaganda sobre o lockdown em Wuhan, exibida para 100 milhões de brasileiros, sem informar que era conteúdo do governo chinês. E agora, toda semana, o Fantástico exibe séries mostrando a China como uma potência tecnológica. Sempre positivo, nunca mostra a censura, os ataques de vingança e nem mesmo a tortura de animais. E o motivo disso é muito simples. A Globo tem um acordo assinado com o governo chinês. Então, obviamente que eles não vão poder falar essas coisas negativas. É como se eu estivesse falando mal do meu próprio patrão. Não existe isso. E não é só a Globo não, tá? A Band criou um quadro chamado Mundo China em parceria com a CCTV, a TV estatal chinesa. Os apresentadores são chineses e o conteúdo é do próprio governo chinês. Os pesquisadores documentaram que a cobertura crítica à China na Band caiu drasticamente depois do acordo. E você acha que para por aí? A Folha e o Estadão publicaram conteúdo pago do jornal oficial do governo chinês, disfarçado de reportagem. Agora para por um minuto somente e conecta os pontos. A China controla 15% da energia elétrica do Brasil, participa do pré-sal, comprou 90% do Porto do Paranaguá. São 73 bilhões de dólares em 265 projetos. Tu acha que a Globo vai criticar o país que despeja bilhões do Brasil? Obviamente que não. E quando brasileiros tentam denunciar, por exemplo, o caso da tortura de animais, o consulado chinês recusa receber carta de ONGs. Inclusive enquadrou o protesto de tortura de gatos como difamação à China. E o Fantástico não mostra absolutamente nada disso. A China não precisa censurar a Globo. Só precisa que ela tenha medo de perder o dinheiro chinês. E o medo faz o trabalho da censura sozinho. Agora, no domingo que vem, assiste o Fantástico. Conta quantas matérias positivas sobre a China passam. E pergunta: quem tá pagando por essa história? Compartilhe com seu amigo que ainda não entendeu a realidade sobre a mídia brasileira. Meu nome é Nando e vou te mostrar a verdadeira China. Estados Unidos soltó imágenes que te van a dejar en shock. Irán lanzó un misil balístico, pero el ojo de Dios los miraba desde el espacio. Y por suerte, los Estados Unidos lo borraron del cielo. ¡Ay, mi madre! Irán nos quiere ver en el otro mundo. Los Estados Unidos tienen un sistema de satélites que puede detectar cualquier amenaza alrededor del mundo en tiempo real. Se usó el sistema Keyhole. Keyhole, KH, es el nombre clave de una serie de satélites espía de Estados Unidos operados por la National Reconnaissance Office. Básicamente, son telescopios gigantes en el espacio que pueden ver bases militares, movimientos de tropas y lanzamientos de misiles en casi cualquier parte del planeta. O sea,
Si alguien pensaba que podía mover algo en secreto, probablemente ya salió en foto. No disparan misiles ni explotan nada. Su poder es más frío. Detección temprana, inteligencia en tiempo real. Los B-2 invisibles de Estados Unidos aparecieron de la nada y lanzaron una ofensiva total. E assim, derribando. A Justiça Federal da Flórida acatou o pedido da empresa Rumble e da Trump Media, proprietária da Truth Social, e autorizou que a ação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aqui do Brasil, prossiga mediante citação por e-mail. Tem esse destaque na coluna do nosso Leandro Magalhães, no sbtnews.com.br, com mais detalhes. E, na prática, o ministro Alexandre de Moraes passa a responder por um processo nos Estados Unidos, né? Uma notificação que faz esse processo andar. A decisão rompe o bloqueio da citação e permite que o caso avance em direção a uma eventual revelia ou a uma análise de mérito, né? É o que avaliam juristas norte-americanos. A Justiça da Flórida reconheceu que a Rumble e a Trump Media tentaram, por meses, realizar a citação formal pela Convenção de Haia, mas concluiu que o processo no Brasil se tornou politizado e efetivamente indisponível, e aí incluindo a intervenção da Procuradoria-Geral da República. O sigilo imposto também no Superior Tribunal de Justiça e a notícia de que o cumprimento da citação teria sido recusado. O tribunal também entendeu que a intimação por e-mail atende ao devido processo legal, porque um dos endereços teria sido utilizado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para contatar a empresa Rumble no contexto das ordens de censura, enquanto o outro consta publicamente no site do STF. Fala, meus queridos, isso é bombástico! O Alexandre de Moraes é intimado pela Justiça dos Estados Unidos. A Justiça americana acaba de intimar o Alexandre de Moraes. É oficial. Ele não dormiu bem essa noite. Isso é bombástico. Imagina você, a empresa do presidente Donald Trump vai à justiça nos Estados Unidos e agora o Alexandre de Moraes é intimado. Vamos explicar para você o que vai acontecer. Também quero falar sobre o desespero da Globo. Sabe o que a Globo está falando? É que nós, em outras palavras, nós pensávamos que o Flávio ia ser totalmente destruído com essa sacanagem que a gente fez. Só que não. Só que não, minha filha. Só que não. Meu amigo, muita coisa boa. Carla Zambelli livre. Alexandre de Moraes, 2 derrotas seguidas, back to back. Tudo isso para você hoje, nos 22 minutos com o Fábio. Galera, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se você ficou feliz com o dia 22, que foi ontem, dá o joinha aí, porque ontem foi um dia maravilhoso, sensacional. Deixa eu começar pela matéria do Merdópolis. Vamos começar com Merdópolis? Porque aí é matéria, né? Olha só, de acordo com a fonte do Metrópolis, Justiça dos Estados Unidos autoriza citação de Moraes por e-mail em ação da empresa de Trump. Justiça da Flórida dos Estados Unidos atendeu nesta sexta-feira um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media e Technology Group. Então você vê que o Moraes está em trouble. A matéria é do Metrópolis. Mas também, por que não, vamos ao braço direito do presidente Donald Trump. O braço direito do presidente Donald Trump, o Jason Miller, se você não sabe, ele é a única pessoa que continua com o Trump desde o mandato passado. O Jason Miller foi o cara que ajudou o Trump a se eleger nas eleições passadas, na primeira governo do Trump. Ele continuou com o Trump e continuou com o Trump até agora. Então ele tem uma moral gigantesca aqui nos Estados Unidos. E ele é o cara que cuida aí da mídia social, etc e tal, cuidando disso tudo. Galera, quem é que gostou? Bota aí. Quem é que gostou dessa foto aqui? Quem gostou? Mereço um joinha ou não mereço um joinha? Olha aí. Pessoal, se você botar kkkk, não é legal, tá? Não faz isso não. Pessoal, não bota kkkk. Não faça isso não. Não seja malvado. Não seja malvadão. Não seja como o Flamengo malvadão. Vamos lá. Rapaz, ó. Rapaz. STF oficial Alexandre de Moraes. O cerco está se fechando.
talvez não tenha sido uma boa ideia banir o Trump Media e o Rumble no Brasil. Eis o contexto. Um tribunal federal da Flórida decidiu a favor do processo de Trump Media e do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, permitindo que ele prossiga com a notificação por e-mail. Por que isso importa? O Tribunal dos Estados Unidos determinou que, se Moraes não responder em tempo hábil após a notificação, o Rumble e a Trump Media devem solicitar imediatamente uma sentença à revelia, transformando a disputa sobre a notificação em evidência para ilustrar a questão mais ampla da falta de transparência, da polarização do processo judicial no Brasil e da coerção extraterritorial por parte de Moraes. Se Moraes comparecer, ele terá de litigar sobre jurisdição, imunidade e aplicabilidade da lei em um tribunal dos Estados Unidos. Exatamente o que as autoridades brasileiras tentaram evitar que ele fizesse. Mas não se preocupe, Moraes. Tenho certeza de que você ficará ótimo com uma tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. Olha o que o braço direito do Trump está dizendo. Galera, isso tudo na mesma semana que o presidente Donald Trump convida o Flávio Bolsonaro para vir para os Estados Unidos. A mesma semana que a Carla Zambelli está livre, a mesma semana que Lula tenta bloquear a ida do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, a mesma semana que a mídia de esquerda diz que soltar o áudio nesse momento foi um tiro no pé. Olha só que semana maravilhosa! Depois que nós tivemos uma semana muito difícil, veio a semana maravilhosa. É aquele, né? Depois da chuva, depois da tempestade, vem o sol maravilhoso. A tempestade não dura para sempre. Aqui o advogado que veio contra o Alexandre de Moraes, o Martin de Luca, advogado do Trump. 457 dias depois, o Rumble Video, a Trump Media, processou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, por censura extraterritorial. Em um tribunal federal da Flórida, finalmente autorizou a citação por e-mail. A decisão de hoje permite que o caso avance e nos leve a um passo adiante. Aqui está o documento oficial de que o Alexandre de Moraes agora está indiciado pela justiça. Será que vai dar cadeia? Será que o Alexandre de Moraes terá coragem de vir aos Estados Unidos tentar se defender, sabendo que aqui ele pode acabar com uma roupa, em vez de uma toga preta, uma toga laranja? Eu acho difícil que ele venha para cá. Eu acho muito difícil que ele tente vir para os Estados Unidos nesse momento, tá? Ele provavelmente vai ser condenado sem estar presente. Vamos lá, pessoal. A Carla Zambelli, ela foi solta. Mas o que aconteceu com isso? Claro, o Alexandre de Moraes, mais uma vez. Olha isso aqui, olha o absurdo. Presta atenção. Entre setembro, final de setembro, começo de outubro. Falou, inclusive, que achava difícil que o ministro Carlo Nordio desse uma decisão favorável à Carla. Foi uma surpresa essa decisão? Pedro, verdade, bom falar com você novamente. Foi uma surpresa. E foi uma surpresa muito boa. Como eu disse anteriormente, nós passamos praticamente 6, 7 meses na corte de piso apanhando sem a chance de poder tentar bater. Então, tudo que nós tentávamos lá era negado de cara. A CCJ, por exemplo, pelo Diego Garcia, que tinha um relatório da Carla Zambelli, a vitória no plenário, eles não aceitaram, falando que aquilo era um documento político. Aí pegamos, Pedro, então uma inspeção dos direitos humanos, da Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal, fazendo dentro da Colmeia em 2023, se eu não me engano, é oficial isso, está no site, está oficial. Bom, protocolamos também para dizer sobre a prisão, como é o sistema prisional brasileiro, e também manchetes de grandes veículos de comunicação falando que o STF mesmo condenava como estavam as prisões do Brasil. Os juízes da Corte Inferior, de base, falavam que aquilo eram documentos de blogs e que eles não aceitavam blogs. Então, um documento oficial do Senado era considerado blog. Mas teve um peso muito grande, Matheus. Teve um peso que, olha só, Alexandre de Moraes, nessa semana, não sei precisar o dia, ele pediu que se acelerasse o processo de extradição de Carla Zambelli.
E isso foi levado por nós da defesa a... Eu mostrei para vocês ontem esse vídeo, onde eles pediram para acelerar, ou seja, o ditador, ele foi para cima da Itália como se ele mandasse na Itália, da mesma maneira que ele manda no Brasil. No Brasil, ele é o dono do Brasil, ele é o dono da bola. Ele manda, ele é o presidente, ele é o senador, ele é o deputado, ele é a Polícia Federal, ele é o delegado, ele é testemunha, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é tudo. Aí ele pensou que na Itália ele também mandava. Aí é aquela frase que a gente sempre fala, a soberba, né? A queda precede a soberba. Então a soberba precede a queda. Então por ele ser um soberbo, ele agora caiu de cara no chão. Suprema Corte. E a Suprema Corte a gente levou muita coisa, obviamente, sobre as perseguições, mas a Suprema Corte, quando viu que o Brasil sabia que tinha uma audiência para a data de hoje, dia 22, e mesmo assim o ministro pedindo que se acelerasse a extradição da Carla Zambelli, eu tenho certeza que isso foi um peso grande também na mão desses ministros. Olha isso! A Itália viu que o Alexandre de Moraes era um ditador por ele ter tentado fazer da maneira mais rápida. Porque o Brasil virou, ele é dono de tudo, ele anda nos Estados Unidos, ele anda na Itália, ele anda na Espanha, e os juízes, os ministros aqui, eles estão simplesmente mandando nas outras cortes. E a Itália sentiu isso hoje. Na audiência, eu tive a chance de assistir online, obviamente, a audiência, e a audiência, eu senti a defesa falando sobre isso, e os ministros sentindo que isso foi uma ofensa à Itália. Agora, hoje, foi uma surpresa muito grande para mim, eu acho que para todos nós da defesa, que ela não foi extraditada, uma surpresa muito boa, né? Isso demonstrou, e até uma vergonha para o Brasil, mais um... Pessoal, quem é que está 100% com Flávio Bolsonaro? Bota aí 100% agora. É Flávio ou é Flávio? Não temos outra opção. Vamos lá. Brasileiro não extraditado por entenderem ser uma perseguição política. Então temos a Polônia, temos a Espanha, temos os Estados Unidos e agora temos a Itália. Infelizmente, a visão hoje que o Brasil está passando juridicamente em outros países é de ser um país em que os ministros perseguem os opositores. Quer dizer, o Brasil é uma ditadura. Só o Brasil que não percebe ainda. Estados Unidos já percebeu, Espanha, Polônia e Itália. Estados Unidos, Alan dos Santos, Polônia, o nosso querido Didi, Espanha, o Eustáquio, e agora Zambelli na Itália. Ainda tem o Tagliaferro, que também, se eu não me engano, está na Itália. E também vai ser mais um que vai ganhar uma batalha. Mais um. Olha só o desespero da Globo. Esse aqui é o desespero. Porque expectativa e realidade. Qual era a expectativa da Globo? Eles inventaram aquilo contra o Flávio Bolsonaro, receberam muito dinheiro, criaram a narrativa e o Flávio iria cair. Essa era a expectativa. E a realidade? Só que na minha avaliação, a pesquisa... ela não detona Flávio Bolsonaro. Eu sei que essa não é uma avaliação que... Eu sei que essa não é uma avaliação que a gente gostaria que fosse. Nós gostaríamos que o Flávio Bolsonaro tivesse se arrebentado. Só que, porém, todavia, o Flávio continua vivo e à frente do Lula. Nós lascamos. Mas não falou isso, mas pensou assim. Eu nem sei se vai encontrar eco aqui, mas eu nem sei se vai encontrar eco aqui. Eu sei que vocês são tudo contra, mas eu não sei o que aconteceu. Eu vou falar uma verdade só por hoje, Eu prometo a vocês que só hoje eu falo a verdade e talvez não tenha eco aqui, tá? Não vai ter eco, não. Com certeza que não vai ter eco aí. Vai ter eco de choro, Não acho que o Datafolha foi ruim pro Flávio Bolsonaro. Quer dizer, ruim foi. Não foi estrondosamente ruim para Flávio Bolsonaro. Eu concordo, Natuza. Isso porque usaram o Datafolha. Datafolha eu uso para botar pro meu gato cagar. Esse é o Datafolha. Se usassem o GERP, aí ela estaria sentada, porque senão teria caído. Estariam os três de desespero total. Eu acho que ele não foi, e se a gente olha a espontânea, que eu estava comentando com você, aí não foi ruim mesmo, porque na espontânea tá tudo igual. Bota aí, chora petista, pessoal, chora petista, porque o petista tá vindo, ele tá aqui na live, só que ele tá escondido. Sabe por que ele tá escondido? Porque só tem notícia boa essa semana. O petista pensou que essa armadilha que ele criou, o Flávio ia cair. O petista, olha,
A Carla Zambelli foi solta, Alexandre de Moraes intimado, Flávio Bolsonaro indo para os Estados Unidos, pesquisa mostra a vitória do Flávio. O petista está passando mal, está escondido aqui. Bota chora petista aí porque ele vai ver. Vai ficar com raiva, vai ficar com raiva. E a espontânea é aquele eleitor que de fato já tomou a decisão do voto dele, né? Que não vai mudar, que se pergunta em quem você vai votar na próxima eleição sem falar nenhum nome e ele indica. Assim, você vai votar pro Flávio ou aquele peloto de cocô que tem ali? Quem você vai votar? A pergunta é essa. O nome. Então, tem muita gente que esperava que o Flávio caísse mais. Quem esperava? Uma direita limpinha nojenta, o Zema, traidor, quem mais? O Caiado também se lascou agora, traidor também. Tudo vai apoiar o Flávio no segundo turno. Mas eles tentaram trair o Flávio. E apostava nessa queda mais substantiva para tentar substituí-lo. Eu acho muito difícil que isso aconteça, que ele tenha uma queda a ponto de forçar uma substituição dele. Isso porque a gente tem um conjunto de eleitores. Por que vocês acham que eles querem substituir o Flávio? Vocês já pararam para pensar com isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Se eles querem substituir o Flávio, porque o Flávio é o melhor candidato. É o melhor. Que avalia, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e essa força, avalia que ele foi perseguido e por isso apoia o Flávio, e a gente tem um conjunto de eleitores que avalia que o Flávio é a única alternativa contra o presidente Lula, a única alternativa viável, e mesmo assim diz, olha, ainda não está muito claro o tamanho desse escândalo, corrupto todo mundo é, né? Então assim, até onde faz sentido eu punir agora? Você viu o desespero, expectativa e realidade. Eles estavam... não, que o Flávio agora vai cair, a gente vai dar porrada nele. Vamos receber mais pix do Lula. Se lascaram. Olha só quem mais está aí. Olha só. Olha aí. Todos os dias. Bom, vamos começar falando. Olha a cara de choro, olha a cara de choro, olha. Falando do Datafolha, porque o Lula abriu 9 pontos de vantagem no... Datafolha. Eles não querem falar da guerra. Não, essa não serve. O Flávio está na frente, não serve. Vamos pegar aquela pesquisa que o Flávio está atrás. Aquela pesquisa que você usa para o seu gato fazer pupu. Essa pesquisa, tá? Bota o cachorro fazer xixi. Essa pesquisa. Vamos lá. Primeiro turno, né? 4 no segundo em relação ao Flávio Bolsonaro. Dá para dizer que teve um grande abalo na candidatura do PL depois da revelação das relações do Flávio com o Daniel Alvorcaro? Não foi um grande abalo, Carol, perto da surpresa. Ai, meu Deus, traz música de funerária, por favor. Cara, eu tenho que arrumar essa música. Eu tenho que arrumar uma música de funerária para colocar aqui quando eu ver a cara desse jornalista. Uma música assim de funeral, né? Casamento não, pô. Funeral. Pensei que na funerária, pensei em casamento. Não deu. Não, tem que ser de funerária. Quando eles começarem a falar assim, tem que ser aquela música triste. Porque você vê que jogou a bola. Joga a bola e fala que foi uma desgraça. Aí joga a bola e fala, não foi não. Não foi não, não foi não. Eu pensei que ia ser ruim demais, mas não foi. Foi ruim pra gente. Nós petistas nos lascamos. Então agora o negócio é o seguinte, é plano B. O plano B é o seguinte, já mostrei pra vocês lá no Código 22, né? O plano B, olha, eles já choraram nesse aqui. Já mostrei para vocês que eles choraram aqui. O choro foi livre. Timing. Então, o pessoal da esquerda já estão revoltados dizendo o seguinte, olha, vocês soltaram o áudio do Flávio no momento errado. O timing favoreceu o Flávio. Você já pensou nisso? Que favoreceu o Flávio. O timing favoreceu o Flávio. É um absurdo. E aí... para você ver como o negócio tá ruim pro Lula, o Lula fez isso aqui, ó. Governo Lula age com Joesley para tentar barrar visita do Flávio a Trump. O Lula não tem coragem de barrar. Então ele tá por debaixo do pano pedindo para que o Joesley... Pô, o Lula não tem coragem de ligar pro Trump, não? A reunião não foi boa pra caramba, que são amigos, são grandes amigos, conversaram bacana. Ele não consegue ligar pro Trump. Ele não pode ligar pro Trump e falar, ô Trump, aqui é o Cachaça. O Cachaça que colocaram como presidente aqui no Brasil, Trump. Ô Trump, quero te fazer um pedido, sim. Não faça reunião com Flávio Bolsonaro, porque assim você vai estar ajudando ele. Não, o Lula não teve coragem para isso. Mas a reunião não foi boa? Não foi tudo bem? Por que ele não liga? Não, ele ligou, ou de repente ligou, né? Ligou. Alô? Pu, pu, pu.
Alô? Ou seja, ninguém atendeu do outro lado. Aí ele vai e liga para quem? Pro Joesley. Ô, Joesley, você que eu ajudo tanto, já dei tanta coisa para você, pode fazer um favor? Liga lá pro Trump, porque o Trump não me contesta, cara. Depois que o Trump me atropelou na Casa Branca, eu fui violentado pelo Trump, então ele não contesta mais. Então você poderia fazer um favor? Vai lá e conversa com o Trump, pelo amor de Deus, para não receber o Flávio Bolsonaro. Por favor, moço, faz isso para mim. Ele pediu pelo amor de Deus. Você fala, por que não tem coragem de ligar pro Trump? Não tem coragem de barrar o Flávio Bolsonaro também, não? Liga pro seu jagunço, o Alexandre de Moraes, para barrar. Ah, o Moraes está ocupado, porque está sendo indiciado, né? O Moraes está ocupado porque ele perdeu mais uma agora na Itália. O Moraes está perdendo de 4-0. 4-0 contra o Moraes. Eu já falei para vocês, cada derrota do Moraes, mais feliz a gente fica. Eu falei para as pessoas ontem essa matéria aqui, eu falei no Código 22, não sei se vocês assistiram o Código 22, e daqui a pouquinho, pessoal, hoje, às 14 horas, tem uma live fantástica com vocês, a gente vai trazer um entre aspas, espião brasileiro para conversar com a gente sobre assuntos como esse, a visita do Flávio, a liberdade da Zambelli, Cuba. Por exemplo, o Trump falou assim, ó, isso aqui eu não sei ainda, talvez às 2 da tarde, hoje às 2 da tarde a gente já saiba, mas o que está dizendo aqui é o seguinte, era o casamento do filho do Trump e o Trump estava em direção ao casamento. E, de repente, tudo mudou. Tudo mudou. O Trump, ele saiu fora. Ele saiu fora porque ele não pôde ficar no casamento do filho. E as pessoas falam, por que ele saiu de uma certa emergência e ele foi direto para a Casa Branca? Então a pergunta que a gente está fazendo aqui é o que pode estar acontecendo. Eu até mostrei esse vídeo aqui para você. Então tá aqui, ó. Embora eu deseje muito estar com meu filho, o Dom Júnior, e com a mais nova integrante da família, ou seja, o Dom Júnior estava casando com essa menina, sua futura esposa, Betina, as circunstâncias governamentais e o meu amor pelos Estados Unidos da América não me permitem fazê-lo. Considero importante permanecer em Washington, DC, na Casa Branca, durante esse período. Então, ele, ao invés de ir para o casamento do filho, ele foi direto para a Casa Branca. Tá vendo aqui? Olha o carro voltando. Muitas pessoas ficaram preocupadíssimas. Nós vimos os carros voltando, mas não tínhamos ainda a informação desse, por exemplo, do casamento. Então, muitas pessoas ficaram preocupadas, porque o avião voltou e ele entrou no carro e voltou para Washington. Ele já estava a caminho. Então, a pergunta é, o que será tão importante para que o Trump não esteja no casamento do filho e o Trump vá direto para a Casa Branca? Um ataque ao Irã? Uma invasão a Cuba? Não sei, pessoal. Não sei. Mas algo muito sério está para acontecer. Agora, a qualquer momento. Qualquer momento, nós entraremos ao vivo para conversar com você, porque algo vai acontecer. Queria convidar vocês, pessoal, nesse dia tão feliz, tão coisa boa, convidar você para a nossa comunidade fechada, nossa comunidade privada. Nós temos lives terças, quartas e quintas na comunidade privada. Eu quero convidá-lo para você ser um parceiro meu. Venha ser um parceiro, me trocar ideia, me ajudar a defender o Brasil. Me ajude a lutar. Ajude-me a salvar o Brasil junto com vocês desse cachaça. Faça a sua parte. Venha ajudar. Venha para a comunidade. E na comunidade, eu quero ver as suas ideias, suas dicas, a sua crítica construtiva. Vamos trabalhar junto. Eu preciso de mais pessoas para que a gente trabalhe junto para salvar o Brasil, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet,
do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestrezinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestrezinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestrezinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestrezinho. Construa Civil Mestrezinho.